A origem maligna da ação do inimigo Amã no livro de Ester passou a todos os judeus. Aquela ação maligna que evidenciava a origem. Vamos lembrar dessa história da rainha Ester. Ela é conhecida como rainha Ester porque veio a ser rainha e ela usou a condição de ser rainha para defender o seu povo. Deus nos coloca em determinados postos de trabalho para a gente estender o reino de Deus, ajudar os irmãos, socorrer a outros. Eu estava falando com uma irmã que gerencia uma empresa e eu disse: você está como a rainha Ester, colocada por Deus aí para ajudar essas pessoas, dar emprego a irmãos e poder ajudar, orientar profissionalmente a vários irmãos. E ela entende isso como uma obra de Deus. O Senhor a está abençoando, a firma está indo muito bem e Deus abençoa. E ela pode abençoar vidas, evangelizar pessoas ali, ela pode ajudar as pessoas a resolver seus problemas e a vencer as lutas. Então, ela está ali colocada por Deus com uma missão. Você entende isso? Que Deus nos coloca no emprego, não é para a gente ganhar dinheiro, não é para fazer uma carreira aqui na terra, é para a gente testemunhar do Senhor, é para fazer como Mordecai, defender o povo de Deus, ajudar as pessoas, ter oportunidades de evangelizar. Quando você trabalha numa loja, é um privilégio atender clientes, muitas pessoas, cada pessoa com seus problemas. Você olha nos olhos e vê, a pessoa está precisando, entabula uma conversa rápida e se ela está com sede espiritual, marca outro encontro, pede o contato dela aí nas redes sociais para conversar com essa pessoa e evangelizar. É um privilégio você trabalhar num ambiente que lida com muitos clientes e tem que lidar com muitas pessoas. Uma escola, por exemplo, é algo maravilhoso para um professor, para um funcionário que lide com muitos alunos, poder falar de Jesus para os alunos, orar com eles. Isso é uma oportunidade maravilhosa. Um médico que lide com pacientes, enfim, qualquer tipo de trabalho que faça você ter contato com as pessoas. Hospital, você trabalhar no hospital, ver pessoas doentes, poder atendê-las e orar com elas, evangelizar, isso é algo sublime, maravilhoso. Isso é entender o plano de Deus, que coloca você no hospital, não é só para fazer carreira e ganhar dinheiro, não. Ele coloca você numa escola, numa loja, numa empresa, num serviço público, ou seja lá onde for, não é só para você seguir carreira e ganhar dinheiro. É para você dar testemunho do Senhor lá onde você está. No meu passado, toda a minha vida profissional, 30 anos que eu passei numa empresa e mais 5 militar, em todos esses lugares, Deus me deu a graça de participar de grupos ali, de testemunho, culto a Deus, testemunho, e pessoas que vêm a conhecer a Jesus através daquele testemunho. Isso deveria acontecer em todo o ambiente de trabalho. A Ester, então, com Mordecai, puderam usar a posição que Deus lhes deu junto ao rei Assuero, isso lá na Pérsia, para que eles pudessem trabalhar pelo povo da sua raça, os judeus. E aconteceu no capítulo 3 do livro de Ester um episódio interessante. Eles foram provados e Deus usou as dificuldades daquela provação para que eles fossem aprovados. Deus permite que a gente passe por lutas e dificuldades para nos provar e Ele nos quer aprovados. Você tem sido uma pessoa aprovada? Tem dado frutos no ambiente onde você está, por onde você passa, no bairro onde você vive, na família na qual está inserida?
Você tem dado frutos aí onde Deus colocou você? O propósito de Deus é esse, mas você tem que se identificar. E o Mordecai se identificou. Interessante, o livro de Esther, na nossa Bíblia, tem um conteúdo que conhecemos. Na Bíblia Católica, ele tem quase o dobro do conteúdo. Tem outras coisas que a nossa Bíblia não tem. Sonho de Mordecai, a oração de Esther e uma série de coisas assim. Entre outros acréscimos, há uma informação que nós não temos, que o Mordecai estava assentado à porta do rei, porque ele era um alto funcionário do reino. Não que ele era um mendigo, um à toa, um desempregado assentado ali à porta da entrada do rei. Você entende? Na nossa Bíblia, às vezes a gente tem essa impressão que o Mordecai era um qualquer que ficava ali à toa. Mas na Bíblia Católica vem essa informação que ele era um alto funcionário do governo, por isso ele ficava ali como que um porteiro, coisa parecida, um guarda da porta. E ele não se dobrou diante do Amã, que era uma autoridade muito grande, muito soberbo. E o Amã ficou com raiva dele. Quando soube por que ele não se dobrava, o Amã quis matá-lo. E quando soube que era judeu, ele entendeu que isso seria uma característica de todo judeu. Infelizmente até não era, mas ele pensou que seria característica de todo judeu ter um respeito muito grande por Deus e não se dobrar diante de homens. O dobrar-se, fazendo reverência, mostrava que estava considerando a importância daquela pessoa. E o Mordecai não se dobrou diante do Amã. O Amã era o grande no reino, o segundo, logo após o rei, ele era o máximo. E ele queria ser exaltado, honrado, adorado. E o Mordecai não deu muita bola para ele. E isso marcou o coração do Amã, que ficou com raiva. Quando ele soube a razão, ele incluiu os judeus e, aconselhado pela mulher e pelos feiticeiros que o acompanhavam, ele lançou sortes, búzios, enfim, consultou lá os demônios. Interessante que a Bíblia não enfatiza esse aspecto para não dar ibope para o diabo. O Antigo Testamento não fica falando demais do diabo. A origem daquele ódio, do furor do Amã era Satanás. Mas Deus não dá isso a entender para não ficar pedalando muito a curiosidade sobre Satanás. E o fato é que o Amã estava imbuído daquele ódio, porque queria matar o Mordecai. No final, Deus fez as coisas acontecerem para que o contrário tivesse lugar. Quem morreu foi o Amã. E o Mordecai foi exaltado e colocado no lugar do Amã. Milagres que Deus faz. Essas coisas podem acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus quer agir na vida de quem se prepara. E o Mordecai estava bem preparado. Ele se informava de tudo que acontecia no reino. Ele estava certamente em oração a Deus pelo reino, e quando a oportunidade veio, ele se deu bem. Ele estava preparado para aquela função, que era uma função muito complicada, mas o Mordecai desempenhou aquela função e pôde usar os conhecimentos da função para abençoar todo o povo de Deus. Ele teve algumas decisões importantíssimas junto ao rei, por exemplo, cobrar impostos e, enfim, acertar as finanças do reino. O Mordecai teve ações importantíssimas e ele estava preparado, ele estava ao nível das exigências do cargo. Deus quer que cada um de nós se prepare. Não sabemos onde Deus vai nos colocar, como Deus quer nos usar e aonde
mas nós temos que nos preparar, porque Deus faz esses milagres acontecerem, como aconteceu com a Esther, aconteceu com o Mordecai e pode acontecer conosco. Mas você não tenha dúvida, o diabo vai estar nisso aí tudo. Ele vai querer se intrometer, o diabo vai querer atrapalhar a obra de Deus na sua vida, a comunhão que você tem com Deus. O diabo vai querer atuar e você pode saber disto. Mas cabe a você não se render a essas exigências do inimigo, não se dobrar, você não seguir a correnteza do mundo, assumir que é de Deus, como Mordecai assumiu que era judeu. Você assuma que é de Deus. Deus quer que você dê esse bom testemunho. Eu costumo lembrar aos jovens o seguinte, o que eu aprendi quando era jovem também. Quando vai para a escola, levante a bandeira do Senhor logo no início, porque depois fica mais difícil. Logo no início, vá com uma roupa que testifique o Senhor, leve a Bíblia, fale de Jesus, deixe que as pessoas saibam quem você é, que você é do Senhor. Então depois as oportunidades vão aparecer. Mas não deixe para ir devagarzinho, para depois, esse depois normalmente nunca chega. Quer dar testemunho do Senhor, comece logo e aguarde a oportunidade que Deus vai conceder. Mas você levante a bandeira logo para assumir que você é do Senhor. Deus quer que você haja dessa maneira para que Ele possa usar você. Aprenda este princípio. Identifique-se com o Senhor perante todas as pessoas, desde logo, para você não ser surpreendido por tentações e deslizes que podem acontecer. Assuma que é do Senhor. Não se dobre diante do inimigo. Resista ao diabo. A Bíblia nos ensina. Esse é o caminho e Deus quer que você também ande assim, dessa maneira, querendo dar testemunho do Senhor. Você está assim? Se não está, decida a partir de agora levantar a bandeira e assumir que você é do Senhor.